Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto, sou professor de Ciências Humanas, História, Filosofia, Geografia e Sociologia, e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho filosofia. Nós vamos falar de um dos autores mais importantes da filosofia, que é o Sócrates, considerado por muitos aí o grande pai da filosofia ocidental. Bom, como sempre, eu vou mostrar para vocês aqui um resumo do Sócrates. É uma aula mais resumida voltada para você que está estudando para o Enem e para o vestibular. E o que nós vamos discutir na aula de hoje? Basicamente, nós vamos discutir 3 pontos específicos de Sócrates. A gente vai ver um pouquinho da sua vida e da sua obra. Já vou dar um spoiler para vocês aqui. Não há nenhuma obra escrita pelo Sócrates, mas falaremos disso daqui a pouco. Também a gente vai discutir o método socrático, um dos mais importantes pontos quando a gente pensa na filosofia socrática. E, por fim, nós vamos ver o que é a maiêutica. Com esses 3 temas, você com certeza vai arrebentar em todas as questões do Enem e do vestibular relacionadas ao Sócrates, certo? Bom, sem ficar enrolando aqui, vamos logo para o assunto, né? Bom, o Sócrates, ele supostamente, e vocês vão entender o porquê eu vou falar supostamente, ele supostamente nasceu na cidade de Atenas, lá no ano de 469 a.C. Por que supostamente? Porque não há nenhum texto escrito pelo Sócrates. O Sócrates, ele não deixou nenhum registro escrito, nenhuma obra escrita pelo próprio Sócrates. Tudo o que nós sabemos sobre o Sócrates, na verdade, foi escrito pelo seu discípulo Platão, principalmente em obras como O Banquete. Ou seja, até hoje os historiadores, não sei como que isso está na pesquisa da filosofia, mas os historiadores até hoje não têm certeza se Sócrates realmente foi uma pessoa que existiu ou se ele apenas era um personagem das obras de Platão. O fato é que Sócrates aparece nas obras de Platão como uma pessoa que andava pela cidade de Atenas e discutia filosofia, certo? Então, basicamente, a vida e a obra do Sócrates é isso, né? Tudo que nós sabemos sobre o Sócrates estão nos textos de Platão, em especial O Banquete de Platão, que é um livro bem curtinho. Para você que está estudando aí para o vestibular, para o Enem, vale a pena pegar o texto original ali do Sócrates, no caso, o texto do Platão, para ler um pouco mais sobre o Sócrates. Sempre recomendo aqui as leituras, certo? Bom, o mais importante para aprender sobre o Sócrates, ele sendo um personagem dos textos de Platão ou uma pessoa real, o fato é que o mais importante é entender o seu método, aquilo que ficou conhecido como método socrático, que é a base da filosofia ocidental. E qual que é o método do Sócrates? Bom, o método do Sócrates é um método baseado no questionamento. O Sócrates vai construindo a sua filosofia, vai construindo o seu pensamento crítico a partir de questionamentos. Esse é o famoso método socrático. E esse método, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a ironia socrática e a segunda parte é o questionamento. A gente vai entender basicamente o que são esses 2 pontos. Vamos começar falando aí da ironia socrática. O que consiste a ironia socrática? O Sócrates, enquanto ele andava pela cidade de Atenas, ele conversava com muitas pessoas, principalmente os sofistas, que a gente viu na aula anterior, e que são os grandes rivais do Sócrates. E o Sócrates, ele não chegava expondo a sua filosofia, falando o que ele pensava. Não. Ele dialogava com os seus interlocutores e nesses diálogos o Sócrates ele fazia questionamentos, mas principalmente ele fingia que ele não sabia daquele assunto. Então vamos dar um exemplo. Imagina que o Sócrates, e esse exemplo está inclusive nos textos de Platão, imagina que o Sócrates está conversando com um general do exército. E aí ele finge que ele não sabe nada sobre exército, que ele não sabe nada sobre guerra, que ele não sabe nada sobre a vida de um guerreiro. E nesse diálogo, então, ele começa a fingir que não sabe de nada
para fazer com que o seu interlocutor é que explique para ele o seu pensamento. Então, o próprio interlocutor começa a expor o seu pensamento para o Sócrates a partir dos questionamentos e a partir da ironia. Ou seja, o Sócrates finge que não sabe de nada, mas ele começa a fazer umas perguntas. E as perguntas do Sócrates costumam ser provocativas. E aí que vem o segundo ponto, o questionamento. Fazer perguntas ao interlocutor e assim revelar as suas falhas, as fraquezas. Então o Sócrates ele não chegava no sofista e falava: olha, sofista, você está errado, o seu pensamento é raso. Não. O Sócrates fazia várias perguntas e conforme os sofistas iam respondendo, ficava claro no discurso do sofista que a sua filosofia era rasa, que a sua filosofia não tinha embasamento. Então o método socrático baseia-se na ironia, fingir que não conhece daquele assunto e no questionamento crítico, a ponto de esses questionamentos revelarem a fraqueza do argumento do seu interlocutor. Então isso é bem importante na filosofia socrática, certo? Bom, para finalizarmos aqui esse resumo rápido de Sócrates para o Enem, eu quero falar um pouquinho da maiêutica, que faz parte também do método socrático. O que é a maiêutica? A maiêutica é uma palavra grega que significa dar à luz. É uma palavra que era utilizada naquele período para, digamos assim, descrever o ato de ter um filho, o ato de dar à luz, o ato de parir. E por que o Sócrates usa essa palavra na sua filosofia? Maiêutica, para o Sócrates, é uma palavra importante porque construir uma nova ideia, construir um pensamento crítico, um raciocínio crítico, é tão difícil quanto ter um filho. É tão doloroso e tão esforçante quanto dar à luz, quanto o trabalho de parto. Então, literalmente, nós estamos parindo uma nova ideia. Esse é o método do Sócrates, por isso que ele chama de maiêutica, né? Basicamente, levar o seu interlocutor a criar um pensamento original, a partir também de questionamentos. O Sócrates, então, ele vai lá, ele vai fazendo perguntas ao seu interlocutor e nessas perguntas ele vai, aos poucos, empurrando o interlocutor, conduzindo o interlocutor a desenvolver uma ideia nova, uma ideia original. Então ele não chega e traz a ideia para o interlocutor, ele ajuda o interlocutor a ele mesmo construir a sua própria ideia. É algo semelhante, vou fazer aqui uma analogia apenas para fins didáticos, é algo semelhante a fazer uma terapia. Quando você vai lá no psicólogo, dependendo da abordagem psicológica, eu não sou psicólogo, tá? Mas dependendo da abordagem psicológica, você senta lá, você deita no famoso divã, começa a conversar com o seu psicólogo, começa a falar da sua vida para o seu psicólogo, e ele não vai te dar a resposta. Ele não vai falar: olha, eu acho que você deve fazer isso, ou então eu acho que você deve fazer aquilo. Não, ele vai te fazer perguntas, e essas perguntas provocativas, aos poucos vão conduzir você a chegar na conclusão de que, talvez eu deva fazer essa coisa, ou talvez eu deva fazer aquela outra coisa, certo? Então esse é o método da maiêutica, e é um processo doloroso. Voltando ainda na analogia aí da psicologia, de uma sessão de terapia, conforme você vai fazendo a sessão de terapia, você vai revivendo alguns traumas, vai pensando sobre alguns traumas, então é um processo doloroso, mas o fruto daquilo é algo positivo. Então é a mesma coisa, a maiêutica é um processo doloroso, parecido com as dores de ter um parto, mas que no final vai levar o interlocutor do Sócrates a desenvolver uma filosofia original, um pensamento original. Isso é bem importante, certo? Bom, no que tange a filosofia socrática é isso, esse é um resumo rápido, eu acho que para você que está aí buscando fazer uma prova, um Enem, um vestibular, esses conceitos rápidos aqui da filosofia socrática vão te ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos aqui no YouTube, também no Instagram Instituto Logos, no TikTok Instituto Logos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse breve resumo e até a próxima. Abraços!